Prezados companheiros da Casa Espírita Ilha de Paquetá e do Centro Espírita Allan Kardec. Estou fazendo um estudo direcionado às duas casas. Casas co-irmãs que eu participo apresentando estudos para a reflexão. Hoje nós vamos desenvolver para os companheiros um estudo que desperta a curiosidade do início, um pouco antes de Kardec, como codificador, receber o Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre as Irmãs Fox e as mesas girantes, de maneira a que todos possam, pelo menos, ter uma ideia do que acontecia antes de Allan Kardec, em termos de Europa, em termos de América. Convido a todos para levarmos o nosso pensamento em prece por alguns minutos, para nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa tarefa. Deus Pai amado, estamos aqui para compartilhar algum conhecimento, que essa iniciativa ela possa ser proveitosa para todos aqueles que assim desejarem ouvir essas palavras, refletir e, caso venham a se interessar, procurar estudar a respeito. Que os trabalhadores do mundo invisível possam nos auxiliar, facilitando a nossa compreensão, entendimento e a capacidade de explicação. Que assim seja. Então, como eu comentei, hoje nós faremos um estudo direcionado a duas casas espíritas. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, conhecida como CEIP, e o Centro Espírita Allan Kardec, conhecido como SEAC. Agradeço de coração a oportunidade de desenvolver esse estudo dos primórdios do Espiritismo. Muito antes de Kardec ser convidado por um amigo chamado Sr. Fortier para conhecer os fenômenos que aconteciam em Paris, da primeira metade do século XIX, ocorre na América, próximo a Nova York, na cidade de Hydesville, um fenômeno. Esse fenômeno desperta a curiosidade dos pesquisadores, cientistas, espiritualistas da época. 3 jovens de uma cidade pequena, de uma família protestante, vivenciaram um fenômeno. Essas 3 jovens, cujos nomes são Kate, Lia e Margaret, ou Maggie. Essas 3 jovens, em casa, numa casa de madeira, descobriram à noite que haviam barulhos com uma certa lógica. Às vezes, escutavam um barulho como se alguém estivesse batendo a porta. O pai das meninas ia até lá abrir a porta e não via ninguém. Achava que fosse brincadeira de criança. Como hoje as crianças tocam a campainha e saem correndo, antigamente isso era muito comum, né? Digamos que, na época, ele batia na porta e corria. Então, o pai achava que fosse isso. E, na verdade, não era. As meninas médiums de efeitos físicos, liberando ectoplasma, elas permitiam que o espírito
se manifestasse naquela casa, na cidade de Hydesville, próximo a Nova York. Aquilo começou a chamar a atenção dos vizinhos, e os vizinhos começavam a ir até lá para ver as meninas tentar se comunicar com um espírito. E através de uma pancada para sim, duas para não, o espírito começava a se comunicar e as meninas faziam perguntas simples. Você já viveu aqui na Terra? Ele dava uma pancada dizendo que sim. Depois, os familiares, percebendo que não era invenção das meninas, criaram um alfabeto de A a Z, uma pancada para A, duas para B, vocês imaginem, né? Mas o espírito tinha que bater tantas vezes para eles chegarem às letras ou para construir uma frase. Por associação de ideias, eles descobriram que a entidade se chamava Charles Rosnar. E Charles teria vivido naquela casa quando ele foi assassinado por uma dívida. E seu assassino o sepultou na adega, na parte de baixo da casa. A casa tinha uma espécie de um porão. Mas só que não sepultou no chão, emparedou o corpo. Tanto é que, durante um bom tempo, tentaram encontrar esse homem, mas nada localizaram, não havia esqueleto algum. Muito tempo depois, fazendo uma reforma na casa, encontraram o esqueleto emparedado. As meninas foram levadas a público por serem médiums de efeitos físicos, e elas, a partir desse contato com esse espírito, tiveram a mediunidade liberada. As pessoas ficaram curiosas porque elas se comunicavam com os espíritos por intermédio da mediunidade. Paralelo a esse acontecimento, eclodia em Paris um fenômeno que chamava a atenção de todos. Não se sabia exatamente o porquê que o fenômeno acontecia, mas quando as pessoas se reuniam, postando a mão sobre uma mesa, não era uma mesa pesada, era uma mesa pequena, parecendo essas mesas de canto, que se coloca telefone ou se coloca flores. E se concentrando, a mesa levitava, a ponto das pessoas circularem no salão com as mãos postas sobre a mesa e a mesa circulando no ar. Esse fenômeno foi um fenômeno que aconteceu um pouco antes de Kardec. Foi com base nesse fenômeno e no convite do senhor Fortier que Allan Kardec ele ficou surpreso com o fenômeno. E foi a partir daí que Kardec começou a estudar esses acontecimentos e nos legou o livro dos Espíritos. Alguns anos após a morte de Kardec, um escritor inglês chamado Arthur Conan Doyle, muito conhecido por ser um romancista, que lançou a série dos livros Sherlock Holmes. Mas Arthur Conan Doyle ele era um pesquisador, e ele vai escrever um livro chamado A História do Espiritismo. E na História do Espiritismo ele vai fazer um levantamento de tudo que havia acontecido antes de Allan Kardec, sendo que o fenômeno das irmãs Fox e o fenômeno das mesas girantes vai ter um peso em particular. Por que esse peso? Porque serão fenômenos que vão, digamos assim, dar a Allan Kardec as condições necessárias para organizar a codificação espírita. Kardec era um estudioso, um professor que era dedicado à alfabetização, tinha livro de alfabetização e era uma pessoa reconhecida da época como um homem sério. Quando todo mundo ouve falar que
o professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail estava prestes a lançar uma obra que falava sobre o sobrenatural, todo mundo se interessou. E Kardec tinha, nas Irmãs Fox e nas mesas girantes, acontecimentos que viriam a legitimar o trabalho que ele estava prestes a realizar. A distância de tempo entre as mesas girantes, as Irmãs Fox e Allan Kardec era alguma coisa de aproximadamente uns 15 anos, se muito. Desde o momento que as meninas elas começaram a entrar em contato. É mais ou menos isso, uns 10 anos, até o momento que Kardec lançou o livro dos Espíritos, tá? Ou até menos, eu acredito que é bem menos do que isso. Provavelmente, eu estou falando 15 anos, mas estou exagerando, eu acho que é menos, talvez seja uns 10. As Irmãs Fox entraram em contato com o plano espiritual uma década antes. E Kardec, conhecendo esses acontecimentos, porque não foram os únicos. Nós também teremos outros fenômenos sobrenaturais que vinham à baila nos jornais da época. Esses fenômenos sobrenaturais chamavam a atenção do público. O público tinha uma curiosidade. Mas por que isso acontece? Isso acontece em função do quê? Não havia nada que normatizasse essas informações. Então, Allan Kardec, quando foi convidado pelo senhor Fortier a ir num salão, um salão seria uma cafeteria da época, onde as pessoas se reuniam para falar de política, para falar sobre os assuntos de interesse da sociedade da época, tomar um bom café, um cappuccino da época, e discutir se na época o futebol fosse tão animado quanto é hoje, né, poderíamos dizer que eles discutiriam de política, futebol e economia. Mas não existia futebol, então provavelmente discutiam de futebol, política, economia, principalmente política, por conta das guerras que aconteciam. E lá vai acontecer esse fenômeno que Allan Kardec vai presenciar, e ao presenciar o fenômeno narrado pelos companheiros de Kardec, ele ficou muito impressionado, porque, segundo Kardec conta, ele olhou para a mesa que flutuava, onde as pessoas simplesmente postavam a mão sobre a mesa, elas não seguravam na mesa. E mentalmente ele pensou: se você que se encontra aí me escuta, vá para a direita. E a mesa foi para a direita. Então, depois ele pensou: vá para a esquerda. A mesa foi. E Kardec ficou impressionado com aquilo. Tão impressionado que ele deduziu o seguinte: a mesa não pensa. A mesa é um ser inanimado. Se ela se movimenta, é porque existe um princípio inteligente por trás desse fenômeno que manipula algum tipo de energia, que poderia ser magnetismo. Kardec, na época, acreditava nisso, e faz com que ocorra esse fenômeno sobrenatural. Kardec volta para casa para estudar o fenômeno e pensar a respeito disso. Nesse exato momento, ele vai ser convidado pelo próprio amigo Fortier a conhecer as reuniões que ocorriam à noite, reuniões espirituais, aonde ocorriam manifestações. Jovens, médiuns, davam passividade a espíritos. E Kardec vai visitar uma família, aonde nessa família Kardec vai se surpreender e vai se interessar em conhecer um pouco mais o que aquela entidade
falava por intermédio daquelas médiuns. É interessante porque não vamos entrar propriamente na questão de Kardec. O que antecede Kardec? Os fenômenos que antecedem Allan Kardec foram estudados, em particular, por Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, no seu livro A História do Espiritismo, ele diz de uma maneira bastante prudente e interessante. O mundo espiritual estava promovendo uma invasão organizada ao mundo dos homens. E, para tal, precisavam fazer um certo alarde para chamar a atenção dos homens de ciência, dos homens comuns, para que os homens percebessem. E isso nós vamos observar que, ao longo do século XIX, início do século XX, nós teremos várias aparições espirituais, principalmente na Europa, como Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, que foram vistas por uma grande quantidade de pessoas. Assim como os fenômenos das mesas girantes, o fenômeno das irmãs Fox, isso sem falar também nos irmãos Davenport, que Arthur Conan Doyle aborda esse assunto. Os irmãos Davenport ocorreram próximo a Nova York. Eram dois irmãos, um deles era padre, se eu não me engano, e o outro não. Eu acho até que ele não tinha nenhuma formação. Esses dois irmãos eram médiuns de efeitos físicos que liberavam ectoplasma e ocorriam materializações. As materializações que os irmãos Davenport produziam chamavam tanta atenção que eles eram levados para teatros, assim como as irmãs Fox foram levadas para teatros. As pessoas pagavam para assistir o fenômeno das pancadas que as irmãs Fox produziam. Muitos acreditavam que aquelas pancadas que respondiam às perguntas, uma pancada para sim, duas para não, elas faziam estalando os dedos dos pés. Então elas tinham que ficar descalças, as pessoas viam os pés das meninas e as perguntas eram feitas e ocorria o barulho da pancada dos raps na mesa em que elas ficavam. Assim como os irmãos Davenport, eles construíram uma espécie de um armário sem portas, cada um ficava de um lado do armário e as materializações aconteciam dentro do armário, apareciam pernas, braços, mãos, pés, cabeças. E aquilo intrigava todo mundo, porque as pessoas viam. Na época, a fotografia ainda não estava muito bem desenvolvida, porque se fosse um pouco depois, eles poderiam fotografar, como William Crookes fotografou Kate King. Florence Cook, uma médium inglesa, liberando ectoplasma, permitiu que o espírito de Kate King se materializasse. E William Crookes, um criminalista inglês, fez um estudo pormenorizado, pesou o espírito, auscultou o espírito, sentiu o batimento cardíaco, conversou com esse espírito. E foi aí que William Crookes, com base em todas as suas pesquisas, descobriu que existia uma quinta forma de apresentação da matéria. Porque todos nós conhecemos os 4 estados da matéria, que é líquido, sólido, gasoso e o fogo, né? Então, são formas que a matéria se apresenta. E o quinto elemento seria a matéria radiante. É interessante dizer isso. Aqueles que tenham curiosidade podem dar uma pesquisada, porque quando a gente fala em quinto elemento, todo mundo lembra de um filme que apareceu, que teve no cinema com Bruce Willis, o quinto elemento. Mas o quinto elemento para William Crookes é a matéria radiante, ou seja, o espírito. Então, William Crookes, já naquela época, que fazia parte da Sociedade Científica de Londres, ele comprovou
que após a morte do corpo físico, o princípio inteligente que manifestava-se num corpo, ele não desaparecia com a morte orgânica, ele continuava existindo. Porém, por uma questão talvez cultural, William Crookes jamais admitiu a possibilidade da reencarnação em outras regiões, em outras formas culturais, porque o inglês tipicamente britânico reencarnar na África, isso seria, digamos assim, uma afronta cultural para os britânicos. E nós sabemos perfeitamente que a reencarnação nos permite retornar em outras culturas para aprendermos. No livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, os romanos, que haviam entrado em guerra contra a todos os povos que viviam no entorno do mar Mediterrâneo, no famoso Mare Nostrum, aqueles humanos os romanos, melhor, que se comprometeram nas guerras púnicas, reencarnaram como africanos. E muitos vieram para o Brasil na condição de trabalhadores escravos. Isso está no livro Memórias de um Suicida, quando Epaminondas de Vico, fazendo um trabalho de regressão de memória num espírito, leva a ele a descobrir que seu pai, de descendência italiana, tinha sido aquele indivíduo a quem ele, numa encarnação passada, havia condenado à morte. É muito interessante. Então, a reencarnação, ela vai ser a conclusão de todo esse processo. Mas para que Allan Kardec tivesse um terreno propício para desenvolver as suas ideias, ele precisava, digamos, de uma base de legitimação, se nós podemos dizer assim. Como legitimação? Ele precisava se apoiar em conhecimentos aceitos naquele momento na sociedade, de maneira que as pessoas pudessem entender o que ele iria desenvolver com o passar do tempo, com base nas Irmãs Fox, com base nas mesas girantes e todos os fenômenos paranormais que haviam acontecido. Porque Arthur Conan Doyle, ele relaciona os fenômenos paranormais, inclusive relaciona os médiuns nesse livro, A História do Espiritismo. Nós estamos pegando as Irmãs Fox porque são os mais conhecidos, e o caso das mesas girantes. Com o passar do tempo, o fenômeno das mesas foram diminuindo. Assim como também a própria mediunidade das Irmãs Fox foi se extinguindo. Por quê? Porque a função dos fenômenos era servir de porta-voz para despertar os homens no final do século, final da primeira metade do século XIX, para os acontecimentos do mundo espiritual. E nada melhor do que acontecer fenômenos em duas cidades culturalmente, economicamente importantes para a época, Nova York e Paris. Então, isso chamou atenção, saiu no jornal, as pessoas se interessaram, chegou até ao conhecimento de Kardec, antes mesmo de Kardec se interessar pelas mesas girantes. Fenômeno esse que, dependendo da mediunidade e do trabalho de pesquisa, continuou, mas não nos salões em Paris, como nós havíamos citado. O fenômeno deixou de ser um fenômeno espontâneo para ser um fenômeno produzido, digamos, numa instituição espírita, com o objetivo das pessoas entenderem esse mecanismo. E foi, com o passar do tempo, se esgotando gradativamente,
enquanto que o espiritismo se projetava, o espiritismo se expandia. É interessante, a espiritualidade não dá ponto sem nó. O objetivo do trabalho era uma divulgação, mas para uma divulgação seria necessário que chamar a atenção da população, como aconteceu em vários momentos na história. Eu posso até, fazendo aqui abrindo um parêntese, lembrar da história de Chico Xavier no Brasil, junto com Peixotinho, que realizaram um trabalho muito interessante de materializações luminosas, mas Emmanuel proibiu o trabalho, porque a mediunidade de tanto Peixotinho como de Emmanuel, ou de Peixotinho como Chico Xavier, a mediunidade deles dois era uma mediunidade voltada para a cura. Eles deveriam atuar em favor da cura. Mas esses trabalhos renderam um livro, Materializações Luminosas, de Ranieri, se eu não me engano, ou Mazzini, Ranieri, se eu não me engano, é o sobrenome daquele que escreveu, e é um livro fácil de ser encontrado. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, podem até nos consultar, porque você entrando na internet, pesquisando no Google ou pesquisando no YouTube, vai encontrar sobre materializações. Mas esses fenômenos ocorridos na Europa, eles vão ajudar Kardec, despertando o interesse de outros pesquisadores. Curiosamente, muitos pesquisadores eram criminalistas, porque não existia a profissão pesquisador. Os homens que pesquisavam, homens de ciência, pensadores, eram pessoas que trabalhavam realizando determinadas tarefas específicas, autodidatas. E quando acontecia algo nesse sentido, procuravam se interessar um pouco mais. O próprio Kardec, na altura em que ele foi convidado a conhecer as mesas girantes, Kardec estava muito interessado em magnetismo. E Kardec vai conhecer Mesmer, que nós temos até um livro que fala sobre mesmerismo. Ou seja, Mesmer lançou um livro falando sobre o magnetismo. Às vezes a gente fica até na dúvida, mas esse livro, eu acho que foi a FEB que lançou, não tenho muita certeza, mas é de fácil aquisição. Então, a combinação desses elementos favoreceram Allan Kardec. E Kardec recebia uma grande quantidade de mensagens pelos seus colaboradores. Kardec teve muito colaborador. Esses colaboradores auxiliaram que eram astrônomos, pesquisadores na época. A maior parte deles eram autodidatas, porque não existia uma escola acadêmica de formação. O indivíduo se interessava, pesquisava, lia, procurava ir amealhando um conhecimento, se tornavam polímatas, pessoas que estudavam muitas matérias, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, que era um polímata também, expressão que nós poderíamos dizer como um homem erudito, eu acho que a palavra erudito seria mais apropriada, alguém que vai amealhar muito conhecimento por intermédio do esforço próprio. Com isso, Kardec vai, através de um estudo detalhado, produzir o Livro dos Espíritos, lança a primeira edição em 1857 e depois a segunda edição. A primeira era a edição com a metade das páginas, ou metade das perguntas, melhor, 500 perguntas, e a segunda edição com as 1017 ou 1018 perguntas, porque dependendo da tradução, nós temos um com acho que é 1018 ou 1019 perguntas e outro com uma pergunta a menos, porque teve um tradutor que juntou uma pergunta e colocou como item A e item B. Com isso, nós temos aí o conhecimento da doutrina espírita, que foi
favorecido pelo surgimento de fenômenos espontâneos e naturais. Conforme Arthur Conan Doyle, o mundo espiritual estava se fazendo perceber ao homem encarnado, para que o homem encarnado pudesse se dar conta de que a vida não era apenas material. A vida não surgia no berço e não terminava do túmulo. A criação do princípio inteligente não se dava com a criação do corpo físico e não desaparecia com a morte física. Nós já existíamos antes da criação do corpo e vamos continuar existindo após a morte do corpo físico. A ideia da vida futura, ela é fundamental. E nós vamos encontrar isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o principal dogma e único da doutrina espírita é o da reencarnação. Aceitamos a ideia da reencarnação porque nós acreditamos que sem a reencarnação, nada do que passa nesse mundo conturbado faz sentido. E quando nós vamos estudando e nos aprofundando um pouco mais, nós vamos vendo o conhecimento tão vasto que Allan Kardec nos deixou. Conhecimento esse que nos ajuda a uma profunda reflexão, para que a gente possa melhor entender. Historicamente falando, é interessante conhecer as irmãs Fox. Inclusive, houve uma confusão muito grande, porque uma das meninas, ela recebeu um dinheiro para desmentir publicamente a irmã, porque os fenômenos começaram a entrar num processo de esgotamento. Os fenômenos, a mediunidade das meninas foi concedida pela espiritualidade para que aquele fenômeno ele se tornasse público. E o mais curioso é que a família, por ser protestante e todos em volta serem protestantes, isso não abafou o fenômeno. Eles não viram como uma coisa sobrenatural negativa, muito pelo contrário. Eles viram como uma coisa meramente sobrenatural. Ainda hoje, em Hydesville, se a gente pesquisar na internet, nós vamos encontrar que a casa, não a casa original, mas uma casa museu que existe no local onde existia a casa. E a casa que a família Fox viveu. Porque o americano ele tem uma visão do plano espiritual muito diferente da nossa. É uma visão espiritualista que nós entendemos, respeitamos, mas eles mantêm essa ideia de que o surgimento do contato, o primeiro contato, se nós podemos dizer assim, que o homem encarnado fez de forma oficial, porque nós sabemos que forma oficiosa, o homem já faz contato com o plano espiritual desde a antiguidade, pelos pajés, pelos xamãs, pelos druidas, pelos sacerdotes, pelas pitonisas. O intercâmbio com o plano espiritual já é desde a antiguidade. Grécia, Roma, já existia isso. Mas de forma oficial, divulgada publicamente, com as irmãs Fox vai acontecer. Mas para quê? Para que a comunidade científica ocidental, Américas e Europa, ficasse antenada. Logo depois viriam as mesas girantes, chamando a atenção dessa mesma comunidade, num intervalo de tempo de muito pequeno. E vai ser um pouco depois que Kardec, interessado, começa a pesquisar. Talvez todo esse processo entre as irmãs Fox entrar em contato através das pancadas, as mesas girantes acontecerem em Paris e Kardec lançar o Livro dos Espíritos, talvez isso tudo não tenha sido nem numa década, tenha sido menos. Nós deduzimos que tenha sido menos. E Kardec lança o livro no momento em que a curiosidade humana, ela
fervilhava, porque as pessoas sabiam que os fenômenos existiam, mas não sabiam qual eram, melhor, as normas que estabeleciam uma padronização. Por que determinado fenômeno acontece? E Kardec começou a fornecer essas informações com auxílio do Espírito da Verdade. Conta-se que Allan Kardec, quando estava em dúvida em Paris se ele ia organizar a obra O Livro dos Espíritos, ele vivenciou um fenômeno de pancadas no apartamento em que ele morava. Esse fenômeno de pancadas fez com que ele concluísse que as pancadas não eram aleatórias, porque elas vinham de dentro da parede. Era impossível que alguém estivesse dentro da parede e produzisse essas pancadas. Da mesma forma que com as irmãs Fox, as pancadas vinham de dentro da madeira. Elas não vinham de fora, da parte de trás da madeira. As pessoas que examinaram perceberam que o que era eclodia de dentro para fora. Então, isso tudo essas informações todas elas vão se somando, vão se empilhando de forma a despertar a curiosidade daqueles mais esclarecidos. As pessoas que tinham dúvidas, os céticos, como sempre duvidaram, a ponto, como eu disse aqui, de subornarem uma das irmãs para que ela mentisse publicamente. Depois, conta-se que as meninas ficaram afastadas por conta disso e muito tempo depois fizeram as pazes por conta delas terem caído, digamos assim, em desgraça, por terem sido desmentidas. Uma desmentiu a outra, né? Disse que aquilo tudo era invenção, que elas haviam promovido aquilo. Segundo dizem, membros do clero teriam pago para as meninas, uma das meninas desmentir a outra. Publicamente, tá? Juntando essas informações, nós deixamos aqui para os companheiros essa singela reflexão, com o objetivo de despertar a curiosidade de todos com a questão dos fenômenos. Na casa espírita, uma vez me perguntaram por que esses fenômenos pararam de acontecer? Por que nós não temos mais esses fenômenos? E uma coisa pitoresca. No Brasil, isso aconteceu, para que a gente possa ir finalizando a nossa fala. Em Sacramento, na fazenda de Santa Maria, antes de Eurípides Barçanufo se converter ao espiritismo, aquela fazenda aconteciam fenômenos idênticos à de Hydesville, porque as portas abriam e fechavam, as janelas tremiam, as telhas tremiam, porque havia uma comunidade de trabalhadores rurais naquela região que eram médiuns de efeitos físicos. Porém, com o passar do tempo, depois de Chico Xavier, quando Chico Xavier lança a grande quantidade de obras por intermédio da mediunidade do Chico, Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos lançaram tantas obras, esses fenômenos começaram a se tornar cada vez mais escassos, mais escassos, mais escassos. E uma vez perguntaram a Emmanuel, por que os fenômenos de materialização, os fenômenos de efeitos físicos, eles estavam diminuindo cada vez mais? E Emmanuel disse o seguinte, que serve para todos nós. Inicialmente, a espiritualidade precisou chamar a atenção dos homens para a sua existência, para que os homens se desligassem um pouco da matéria, os homens pudessem se espiritualizar um pouco mais. E agora nós estamos vivendo um momento em que nós temos que nos moralizar. O mundo de regeneração que todos nós esperamos
depende da moralização da humanidade. Os fenômenos de materialização, os fenômenos de efeitos físicos que despertavam a curiosidade de tantos no final do século XIX e primeira metade do século XX praticamente desapareceram, porque nós temos um cabedal de conhecimento que vai despertar em cada um de nós o interesse de nós nos espiritualizarmos através de um movimento de moralização. Essa é a ideia principal de toda a nossa fala, desejando a todos os companheiros que escutaram esse nosso bate-papo fraterno, que possam aproveitar esse conhecimento de alguma maneira. Desejamos a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, e para finalizarmos esse nosso singelo encontro, eu convido a todos a mais uma vez elevarmos o pensamento em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos trabalhadores do mundo espiritual, responsáveis pela Casa Espírita da Ilha de Paquetá e pelo Centro Espírita Allan Kardec, que nos envolvam a todos, de maneira a nos interessarmos mais pelo estudo, nos interessarmos um pouco mais no nosso processo de moralização. E que essa moralização nos permita ingressar em um novo mundo, que é um mundo de regeneração que tanto desejamos. O nosso abraço fraterno e o nosso obrigado. Que assim seja.